comigo no Evangelho segundo João. Nós vamos ler o capítulo 10, dos versos 1 a 18. João capítulo 10, dos versos 1 a 18. Eu vou fazer a leitura, peço que você acompanhe comigo. João capítulo 10, dos versos 1 a 18. O texto de João nos diz assim: em verdade vos digo, o que não entra no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão a um estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs essa parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim, assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não deste aprisco, a mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Por isso, o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Vamos orar mais uma vez, queridos. Pai de amor, nós estamos perante a Tua palavra, Senhor, e nós queremos nela conhecer a Cristo. Queremos ouvir a revelação do nosso Senhor. Queremos contemplar aquele que está nos dizendo, eu sou. Queremos entender, Pai, quem de fato o Senhor é e como o Teu caminho se conduz. Nos ajuda a percebê-lo, Senhor. Nos ajuda a de fato conhecê-lo e fielmente seguir a Tua voz. Senhor, nesta noite, Pai, nos faça ouvi-lo. Nós queremos nos achegar ao Senhor Jesus. Assim nós oramos, Pai. Assim nós pedimos, no nome de Cristo. Amém, Senhor. Meu irmão, qual foi a última vez que você acompanhou um manejo de rebanho a cavalo? Você acompanhou um manejo de rebanho alguma vez na vida? O mais perto que você chegou de um rebanho foi
ver aqueles pontinhos brancos na rodovia, sabe? Quando você olha, pasto verde ao seu lado, e aquela bela plantação de churrasco, né? Aquele monte de pontinhos brancos lá em cima. Talvez isso seja um tanto fora da nossa cultura, e eu queria abrir o assunto te falando um pouco sobre isso, para que você entenda o contexto que essas coisas estão acontecendo. Porque se você tiver uma ovelhinha, ela deve ser uma pelúcia que está na tua prateleira. Mas no Antigo Oriente, e no contexto bíblico principalmente, os gados pequenos, como a Escritura se refere a ele, ovelhas, cabras, animais desse tipo eram comuns das famílias. Não era possível chegar no açougue e dizer, me vê 1 quilo de. Tantas vezes era necessário cultivar a própria comida, plantar suas próprias hortaliças, ter a sua própria carne, ainda que nas cidades e nos grandes centros houvesse algum tipo de comércio. Então, é bastante comum que as pessoas tivessem pequenos animais, tivessem ali algum pequeno rebanho. Talvez produtores maiores tivessem maiores rebanhos. Famílias grandes, talvez como a de Davi, se lembra? Tivessem rebanhos. E nós imaginamos o trabalho de pastor, ficar sentado no alto de um pasto, tocando harpa, com o cabelo cheio de grama, de ficar deitado a tarde inteira assistindo as ovelhinhas pastando. Parece um plano de fundo do Windows, não é? Parece, meu irmão? Assim? As ovelhinhas pastando. Mas o trabalho que João vai relatar no discurso de Jesus, ele é bastante diferente disso. O trabalho de ser um pastor de ovelhas é um trabalho que é essencialmente árduo. Imagine que esse pastor é alguém que trabalha braçal. Se você esteve no nosso acampamento e viu uma ovelhinha com seus próprios olhos, você deve imaginar que deve ser difícil carregar um animal daquele nas costas, morro acima. É assim que os pastores buscavam ovelhas que se desgarravam do rebanho. É um trabalho de passar a noite no relento e o dia debaixo de um sol árduo. É um trabalho normalmente recomendado aos homens, acaba sendo uma atividade viril, porque é braçal, cansativa, desgastante. É um trabalho perigoso. Ladrões vão rondar o seu rebanho e eles não estão preocupados em tirar a tua vida para roubar os teus animais. Se você se lembrar da história de Davi, quais são os argumentos de Davi perante o rei para enfrentar Golias? Ele diz, eu já matei um leão, eu já matei um urso para proteger as minhas ovelhas. Você faz ideia do que é isso, meu irmão? Você já pisou no zoológico de Guarulhos e olhou através do vidro para o tamanho de um leão? Você já teve essa experiência? Se não teve, vai lá, é de graça, meu irmão, o zoológico de Guarulhos. O trabalho pastoral nesse sentido é muito difícil e desgastante. Pastores estão queimados pelo sol, pastores têm marcas nos seus próprios corpos de lutar defendendo as suas ovelhas. Esses pastores são aqueles que vão buscar ovelhas perdidas e que trazem na sua mão um bordão que consola. Como consolar com um bordão? A sua mãe te consolava com um bordão. Ovelhas precisam ser corrigidas. Você deve se lembrar da já famosa história, né? A famosa referência, na verdade, de por que bordões têm uma curva na ponta. Lembra disso? É para passar aquela curva sobre a ovelhinha e arrastá-la. É para com aquela curva, às vezes, alcançar a pata de uma ovelhinha rebelde e quebrá-la para que ela não mais fuja. Pastor, isso é crueldade animal. Crueldade é deixar que a ovelhinha fuja e seja comida pelo lobo, pelo urso e pelo leão. É melhor uma ovelhinha com a pata quebrada do que uma ovelhinha despedaçada no campo. Pense, meu irmão, esse é Jesus. Este é Jesus. O que nós estamos vendo nessa noite, a revelação de Cristo, o que Ele tem a falar sobre si, traz
todos os enlaces da vida de um pastor de rebanho. Jesus é alguém que arduamente trabalha por nós. Jesus é alguém que vai enfrentar perigos que nós, ovelhinhas, jamais enfrentaríamos. Semana passada eu te chamei de porquinho, gatinho, agora ovelhinha. A arca de Noé completa, né? Figura da Escritura, meu irmão, é algo muito mais sério e profundo. E nós precisamos nessa noite entender o trabalho de Cristo. O nosso Senhor não é alguém que está sentado num pasto verdejante, rodeado por bichinhos fofinhos. O Senhor Jesus é alguém que está cuidando do seu rebanho, espantando os seus perigos. O Senhor Jesus é alguém que está se sacrificando para salvar o seu rebanho. E é a esta figura que Ele está nos introduzindo. O que nós queremos nessa noite é verdadeiramente conhecer o pastor das nossas almas. Queria tratar sobre este tema contigo. Conheça o pastor da sua alma. Se você não o conhecer, se Jesus for um estranho a você, se você não souber identificar a voz do Senhor Jesus, talvez você não seja uma ovelhinha desse rebanho. O Senhor Jesus vai propor uma parábola e vai ensinar por meio dela e depois vai aplicá-la a si mesmo, se revelando ao seu povo e demonstrando as características de quem Ele é e do que Ele faz. Eu queria, meu irmão, nessa noite, primeiro te expor a parábola que Jesus conta. Permitir que você estivesse de frente à história de Jesus. E entendendo o contexto que Jesus está ensinando, poder então entender quem Ele é dentro dessa história. Nós deveríamos contar mais histórias para os nossos filhos e valorizá-las um pouco mais. Essa foi uma boa lição que nós ouvimos no sábado no encontro de professores. Jesus contava histórias. Veja como o verso de número 1 nos mostra que a narrativa de Jesus é uma parábola. Alguns não vão entendê-la. Jesus passa a ensinar fazendo uma referência, uma alusão a esta cena que eu te introduzi. Em verdade vos digo que o que não entra pela porta dos apriscos, mas sobe por outra parte, é o ladrão e o salteador. Porque quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. Essa fórmula do verso 1 é muito evidente no Evangelho de João. João vai registrar as expressões de Jesus de em verdade vos digo. O Senhor Jesus usa uma formatação do texto grego comum da época para dizer, eu vou falar uma verdade muito importante. E a verdade muito importante que o Filho de Deus começa a contar é, olha, o ladrão entra pelo lado e pula, mas o dono das ovelhas entra pelo portão da frente. O que tem a ver isso? Você talvez já tenha ouvido várias vezes que Jesus é o bom pastor, mas imagine os leitores originais pela primeira vez ouvindo essa história de que pastor, ladrão, ovelha, o que tem a ver isso? Mas meu irmão, essa não é a primeira vez que a Escritura compara o povo de Deus a ovelhas. Ezequiel no capítulo 34 fala sobre isso. O texto que nós lemos de Salmos de número 80 fala sobre o pastor que conduz o seu povo. E há inúmeras referências disso, mas os ouvintes originais talvez não tenham entendido à primeira vista. E a fala do Senhor Jesus é bastante simples, Ele está estabelecendo os fatos e contando a história. Olha, todas as vezes que alguém entra em um aprisco de ovelhas, entra em um cercado de ovelhas por um caminho estranho, pode ter certeza que é o ladrão. O dono da casa dificilmente está pulando o muro. Eu espero que você não descubra isso da pior forma, né? O dono da casa, normalmente, tem a chave. Estava eu na reunião do conselho, final do ano, o Denis está rindo já. Estávamos nós lá, toca meu celular. Oi, tudo bem?
Então eu encomendo aqui para o senhor. Tá bom, joga aí para cima do portão. Pode jogar, pode jogar. O entregador da Amazon, é uma bênção na nossa vida, jogou para cima do portão. Toca de novo. Oi, seu Lucas, tudo bem? Olha, eu não li o QR Code da embalagem. Você pode abrir o portão para eu ler? Não, eu te falei que eu não estou em casa. E o entregador me perguntou assim, posso pular seu portão? Não sei, pode? Ué, pula aí, ué. E quando o entregador encostou o seu caminhão bem no portão de casa, subiu em cima da caminhonete e subiu no meu portão, o meu vizinho saiu do lado de fora e presumiu o quê? O dono da casa não age assim. O Senhor Jesus está estabelecendo este fato. Ninguém morreu nesse dia, tá bom, meu irmão? O menino leu o QR Code dele, voltou para casa, ele deve estar contando essa história para a família em algum lugar agora. Mas aquele que, então, é o pastor das ovelhas, olha Jesus dizendo, esse é alguém para quem o porteiro abre as portas. Existem até encarregados do pastor das ovelhas, talvez outros servos contratados que se ocupassem da tarefa de abrir o portão para que ele entrasse e saísse. Então o dono, o genuíno, é aquele que, entrando pelo portão, as ovelhas ouvem a sua voz, e ele as chama pelo próprio nome e conduz as suas ovelhas. Elas seguem, o rebanho acompanha o pastor. Já deu comida para a galinha? Muitas analogias da roça hoje, né? Os animais acompanham. Mas algo peculiar das ovelhas é que elas só acompanham o seu pastor. Não são como o teu cachorrinho que roubaram na rua, que alguém vem e ele vai atrás. Não são como outros animais que seguem qualquer pessoa que tem um pouco de alimento nas mãos e os venha trazendo. Ovelhas só seguem o seu genuíno dono, o seu pastor. E veja, o pastor das ovelhas conhece cada uma delas pelo nome. Nós talvez conheceríamos a ovelha branquinha, a branquinha e a fofinha fofinha com o pezinho pretinho, a branquinha que parece a primeira branquinha, elas são iguais para nós. Mas o pastor das ovelhas sabe cada uma delas pelo nome. O Senhor Jesus mostra como há este relacionamento, este zelo. E Ele diz que depois que faz sair todas as ovelhas, vai adiante delas e elas o seguem, porque Ele as conduz pela voz. Deixa eu te falar uma coisa, ovelhinhas são míopes, ovelhinhas não enxergam bem. Ovelhinhas são animais, meu irmão, que envolvidas naquele bolo fofo de pelos, elas não se defendem com coices, elas não têm garras afiadas, elas não têm dentes fortes que pudessem morder e dilacerar alguém que as ameace. Ovelhinhas comem, dormem e produzem um bocado de lã. Inclusive, se não forem tosadas, sua lã cresce a ponto de impedir que elas comam e andem, e elas morrem se não forem cuidadas. É esta figura das ovelhas que precisam do cuidado de um pastor constantemente, atentamente, que não podem sequer pastar sem que haja alguém o tempo todo dando um sinal de voz para que elas saibam em que direção andar. Essas ovelhas são aquelas que estão sendo cuidadas. E veja, Jesus diz, mas de modo algum elas seguirão um estranho. As ovelhas podem ter tantas limitações físicas, mas elas são fiéis ao seu pastor. Elas nunca seguirão uma voz estranha que tente as confundir e as levar para longe. O Senhor Jesus diz, elas vão fugir porque elas não conhecem a voz dos estranhos. É assim que funciona um rebanho de ovelhinhas. Jesus terminou de contar essa história. Talvez alguém tenha feito a cara que você fez. E o texto nos diz, Jesus lhes propôs essa parábola, mas não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Talvez alguns tivessem concluído que a lição de Jesus é,
pecuária. Oh, que beleza, ai que bom, ninguém vai levar minha ovelhinha para longe, mas tem que tomar cuidado para não pular, para roubar, e é só o dono que conduz. Beleza, se tudo der errado na vida, você vai fazer o quê? Você vai seguir o exemplo do nosso irmão Diácono Osmar, comprar um pedacinho de terra na Bahia, criar umas cabras, agora para a ovelha pelo menos você já está habilitado. Isso é uma parábola, isso é uma narrativa do Senhor Jesus. O Senhor Jesus está pondo um paralelo para agora expor as verdades que são fundamentais. Aqueles homens não podiam entender porque, na verdade, ainda não eram ovelhinhas de Jesus. Eles ainda não eram o rebanho de Cristo, eles ainda não discerniam os ensinos do Senhor Jesus. E a partir daqui, 2 grandes ensinos nos são postos. E nós podemos agora, finalmente, pontuar 2 ensinos deste texto para nós conhecer assim quem é o bom pastor das nossas almas. Conhecendo o contexto, a narrativa, entendendo como se dá a parábola do Senhor Jesus. A primeira coisa que nós aprendemos é que Jesus é a porta das ovelhas. Sobre o nosso conhecimento a Cristo, agora ele vai afirmar: eu sou a porta das ovelhas. Se João registra a fala comum de em verdade vos digo, outra fala comum ao longo do evangelho de João é eu sou. Jesus diz: eu sou o pão que desce do céu, eu sou a água viva, eu sou a videira verdadeira. E aqui ele está dizendo: eu sou a porta pela qual as ovelhas entram. O Senhor está se revelando. As pessoas não conhecem profundamente quem é Jesus, e talvez você ainda não conheça estas características do bom pastor, e você pode conhecê-las nessa noite. E você pode entender quem ele é e o que ele faz. Jesus passa a dizer que todos os que vieram antes dele eram ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes davam ouvidos. Obviamente o Senhor não está se referindo a Moisés, a Josué, a Abraão, aos profetas, ao rei Davi. O Senhor está se referindo aos falsos mestres, àqueles que apregoavam um evangelho diferente do evangelho do reino. Ladrões e salteadores que queriam se aproveitar do rebanho como ladrões fazem e não cuidar dele. Uma dica importante nisso é: nunca pregue esse texto se você for um pastor novo na igreja, né? O pastor sobe no púlpito e a primeira pregação dele ele diz: todos os que vieram antes de mim eram ladrões e salteadores. Mas, veja que coisa curiosa. As ovelhas não seguiram os ladrões e salteadores. Jesus está dizendo para eles: o meu rebanho não se perde em falsos ensinos. Aqueles que se perdem são uma outra coisa, mas não são as minhas ovelhas. Talvez sejam de um outro dono, de um outro proprietário, mas os ladrões que vieram antes de mim e que tentaram arrastar o povo de Deus com fábulas judaizantes, com mentiras e falsos cristos, as ovelhas do Senhor se mantinham esperando o bom pastor, na esperança da revelação do verdadeiro Messias. Os falsos mestres não puderam arrebatá-las. O Senhor Jesus diz nesta afirmação: eu sou a porta, e se alguém entrar por mim será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. Jesus começa a voltar o ensino pecuário para ele mesmo. Ele está dizendo: a porta da salvação não é um lugar onde eu te conduzo a ela, sou eu. A pastagem é algo que acontece em mim. Os ladrões e salteadores não arrebatam as ovelhas porque elas só estarão livres e confortáveis em mim. A fala do Senhor Jesus sobre ser a porta ainda confronta em uma última instância os ladrões. Jesus alerta o seu povo dizendo: o ladrão veio para roubar, matar e destruir. É a fala talvez mais comum que nós ouvimos sobre Satanás. O seu trabalho é matar como consequência última do pecado, é roubar, e inúmeras coisas nos rouba, vou te falar sobre isso, e afinal ele quer a nossa destruição. Eles vão comer a carne das ovelhas,
Eles vão destituí-las da sua lã fofinha e roubá-la, ao invés de cuidar e preservar a vida das ovelhas. Meu irmão, perceba como afinal nós temos que começar a entender a proposta do texto para nós. Quando Jesus está dizendo que Ele é a porta por onde as ovelhas entram, Jesus está fazendo uma referência a algo que Ele vai reafirmar um pouco mais adiante em João. Ele está mostrando que não há uma coisa a ser ofertada. Não há uma transformação do reino de Israel para haver de novo monarquia. Não há um bem material que Ele vá entregar ao seu povo. O que Deus está ofertando é a si. O que nós recebemos no cristianismo, a bênção que há nisso, não é algo que venha dele. A bênção é Ele. Ele não está te oferecendo uma porta, um meio, um caminho para uma vida melhor. Um caminho para abandonar e se livrar das suas tristezas. Ele não está te dando algo terceiro. Ele está te dando a si mesmo. Ele está dizendo, eu sou. E só existe relacionamento em mim. Isso nos leva a um pensamento que é um tanto estranho. Como assim nele? Ele não é um lugar. Ele não é um ponto na existência. Ele é uma pessoa. Como assim nele? Acho que o português de Jesus está errado. Não deveria ser por meio dele. Não deveria ser uma outra preposição importante aí. Mas ele está dizendo, em mim. O Senhor está nos levando a uma doutrina fundamental. Boa teologia. Ele está nos falando que existe uma união entre os crentes e o seu Cristo. Que existe um relacionamento entre nós e Ele. Algo que Paulo vai escrever dizendo, já não sou mais eu quem vive, agora é Cristo que vive em mim. E o viver que vivo na carne, vivo pela fé no unigênito Filho de Deus. Há um emaranhar da nossa vida em Cristo. Há uma relação que se torna íntima e profunda entre nós e Jesus. De forma que o caminho da salvação não é uma série de obediência a leis, não é a frequência em uma igreja, não é o participar de um hall de membros, mas o caminho é Jesus. Ele diz, eu sou o caminho. Ele não é um sinalizador para o céu, ele é o meio pelo qual se chega ao céu, é a sua pessoa, e nós devemos estar nele, unidos com ele. O Senhor Jesus não vai nos levar à pastagem simplesmente. Pense nisso. A parábola diz que este pastor das ovelhas é aquele que conduz as suas ovelhas ao pasto e as traz de volta. Então Jesus é alguém que vai me levar para comer e me fartar e depois vai me trazer de volta. Mas quando ele diz, eu sou o aprisco, eu sou a porta pela qual se entra, a segurança não é algo que ele dê, a segurança não é algo que ele faça, a segurança é ele. O alimento não é mera provisão, o sustento da nossa vida é Ele. É uma pessoa com quem você se relaciona, se aproxima, se envolve, de forma que já não há mais distinção entre nós e Ele. Meu irmão, é impossível haver qualquer tipo de cristianismo sem Cristo. Você nunca conhecerá verdadeiramente o bom pastor se você estiver interessado só nos resultados terceiros. Se você estiver só interessado no caminho de Jesus. Quais são os ensinos de Jesus? Belos ensinos. Eu não sou muito de me relacionar com Deus, não. Eu gosto das coisas palpáveis e existentes. Esse negócio transcendental não é comigo, não. Então eu gosto dos ensinos. Eu gosto simplesmente dos benefícios. O que é que Jesus faz para a gente? Ele cura. Está precisando de uma dor nas costas, rapaz. Essa é a outra igreja, que a turma vai lá e fala, passou a dor nas costas. E Jesus não está lá.
mercenários, salteadores. O Senhor Jesus nos chama a um relacionamento, irmãos. Quem está oferecendo benefícios sem relacionamentos são os falsos mestres. Quem está oferecendo ganhos sem união com Cristo são os ladrões e os salteadores. São os ladrões e salteadores que ofertam promessas de um capim fresco, meu irmão. São eles que estão dizendo assim, tem um lugar que eu posso te levar, que lá o capim é bom com força, e lá você vai aproveitar. São esses os ladrões que eles sondam o nosso coração e eles dizem assim, eu sei que você come esse capim aí de Jesus, mas tem um capim Premium Plus que você não sabe o sabor que ele tem. Só que assim, para você comer deste capim, não pode ser dentro dessa porta aqui não. Você tem que me acompanhar mais até ali ao limite da cerca e um pouco depois dela, porque o capim roubado é tão mais gostoso, não é? Os ladrões e salteadores, Satanás e os seus meios, o mundo ao nosso redor, o pecado que habita em nosso coração é que nos chama para deleitar em algo que não é Jesus, em algo que não é um relacionamento com Deus, em benefícios que não se ligam com a pessoa de Cristo. E o fim dessas coisas é algo que vai nos fartar e nos matar. Nós estaremos talvez satisfeitos, ou pelo menos procurando por satisfação em alguma oferta dos salteadores por aí. E esses salteadores querem comer nossa carne, nos devorar. A linguagem de Pedro para Satanás é: Satanás, vosso inimigo, anda em derredor como um leão procurando a quem devorar. Ele está só esperando você dar um pulinho da cerca para experimentar o capim do lado de fora de Jesus. É esse o trabalho de Satanás. Ele veio para roubar, meu irmão. A tarefa de Satanás é nos destituir das bênçãos que Deus tem a nos dar. Não que ele tenha poder de nos arrebatar das mãos de Cristo, mas nós, em nossos pecados e não estando unidos a Cristo, não estando do lado de dentro da porta, não andando com Jesus, estamos sujeitos a isso. Satanás nos leva tranquilamente às verdades, nos rouba as verdades e nós acreditamos nas piores mentiras deste mundo. Satanás nos rouba a alegria e satisfação de viver, nos oferecendo algum tipo de capim que deveria matar a nossa fome, quando nós deveríamos entrar por Cristo e nos satisfazer em Cristo. O trabalho de Satanás é, afinal, meu irmão, nos destruir. E ele vai fazer isso com as ovelhas que saem do aprisco. Porque lembre-se da lição pecuária da parábola. Verdadeiras ovelhas não seguem vozes estranhas. O Senhor Jesus diz: o ladrão e o salteador veio para matar, roubar e destruir, mas as minhas ovelhas não o seguem. Se é que me vale a referência ao último sermão, em que eu falei dos porquinhos, Paul Washer diz assim: o falso evangelho faz com que um porco se sinta confortável, acreditando que é uma ovelha, enquanto rola na lama. Talvez esses sigam a Satanás. Talvez esses sejam destruídos. Mas aqueles que estão em Cristo, aqueles que se relacionam com Jesus, que se fartam na pessoa de Jesus, que estão nele, esses não serão destruídos. Porque se o inimigo veio para roubar, matar e destruir, a ação do Senhor Jesus é trazer vida, e vida abundante, vida farta, vida alegre. E talvez a tua resposta seja: por que a minha vida não é alegre? Me diga você, me diga você sobre quanto você está em Cristo. Pastor, é impossível que a minha vida seja alegre porque eu estou doente ou porque eu tenho alguém doente. E o Senhor Jesus nunca disse que nos privaria de provações. O Senhor Jesus nunca disse que anularia o sofrer da nossa vida.
E Ele nos permite passar no vale da sombra da morte. Crentes conhecem o vale da sombra da morte por dentro. Mas eles têm um bom pastor que os conduz a pastos verdejantes. Talvez ao nós sofrermos nas consequências dos nossos pecados e dos outros que estão ao nosso redor, nós não deveríamos questionar a bondade do nosso Deus e realmente pensar se Ele tem vida abundante para nos dar. Nós deveríamos nos lembrar que talvez ainda estejamos trilhando o vale da sombra da morte e que quando chegarmos em pastos verdejantes, nos assentaremos para um banquete na presença de nossos inimigos. Este é o Senhor que faz bondade e misericórdia nos seguirem sempre. Bondade e misericórdia sempre nos seguirão. E meu irmão, talvez você ainda não veja vida eterna perante os seus olhos. Mas mesmo que você contemple a morte nessa vida, então você verá vida eterna, vida abundante. Você deve esperar morrer para ver vida abundante? Não, meu irmão. Amanhã, se você tiver privações financeiras, haverá vida abundante em um Deus provedor. Se houver amanhã sofrimento físico na tua carne, haverá vida abundante em um Espírito Santo consolador. Se houver em nós tristezas e angústias pelos males que nós fizemos a outros, dos quais talvez nós já estejamos até arrependidos, haverá vida abundante no perdão e na graça de Cristo. Desfrutamos de vida abundante agora, até o dia em que estivermos com Ele, onde desfrutaremos plenamente. Mas só aqueles que ouvem a voz do pastor, só aqueles que entram pela porta. Se Jesus nos ensina que Ele é o aprisco, que Ele é a porta onde as ovelhas estão bem guardadas, Ele também nos ensina que nessa história, nessa parábola, Ele é o lugar onde as ovelhas entram e saem, e Ele também é o pastor que as conduz para fora e para dentro. Ele diz: eu sou o bom pastor. Jesus é a porta do aprisco, mas Ele também é o pastor que conduz em todas as ocasiões. Ele diz isso no verso 11: eu sou o bom pastor. E a demarcação característica de um bom pastor é: eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Pastores se entregam pelos seus rebanhos. Pastores estão dispostos a morrer pelos seus rebanhos se for necessário. E o Senhor Jesus efetivamente fez isso. Ele diz: os mercenários não são assim. Aqueles que trabalham por benefícios, aqueles que são funcionários contratados, estes mercenários não são assim. O mercenário não é o pastor. O mercenário não é o proprietário. As ovelhas não pertencem a ele. E ao primeiro sinal de vir um lobo, ao primeiro sinal de riscos à sua própria vida, o mercenário foge e o lobo arrebata as ovelhas. São maus líderes em Israel. O Senhor Jesus está falando dos hereges em que o povo vinha seguindo. Aos primeiros sinais de problemas, o povo era abandonado, porque eles eram falsos mestres. O Senhor mostra que nenhum homem está pronto a fazer o que só Ele pode fazer, se entregar pelo seu rebanho. Mercenários fogem, mas o bom pastor não. O bom pastor conhece as suas ovelhas e elas a conhecem. O bom pastor tem relacionamento íntimo com as suas ovelhas. Ele diz que tal como o pai o conhece e ele conhece o pai, assim é o relacionamento do bom pastor com as suas ovelhas. Ele dá a sua vida pelas suas ovelhas. O Senhor nos conhece pelo nome, e assustadoramente, diz a Escritura, sabe quantos fios de cabelo há em nossas cabeças. O conhecimento do Senhor não é só onisciente, mas é um conhecimento zeloso e preocupado de um Deus que vela por nós, que cuida da nossa alma e se entrega por nós.
A fala do Senhor Jesus, afinal, é nos falar sobre a extensão do seu rebanho. Ele diz: e deste rebanho do qual eu conheço cada um pelo nome e eu me entrego por eles, ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Jesus está dizendo: eu ainda vou conduzir pelo som da minha voz e pelo nome diversas outras ovelhas que não estão aqui ao conhecimento dos seus olhos. Ovelhas que estão em um outro aprisco. E elas ouvirão a minha voz, e então haverá um só rebanho e um só pastor. A obra de Cristo é alcançar não só o rebanho de Israel, não só o povo hebreu que está em Jerusalém e na terra onde se estabeleceu o povo de Deus, mas Jesus está dizendo: além das nossas fronteiras, eu tenho outras ovelhas. A fala do Senhor Jesus vai se estender no livro de Atos, quando outros eleitos vão ser alcançados na graça, e Deus vai chamá-los, e Deus os conhece pelo nome, porque nenhuma das ovelhas o bom pastor perde. E Ele há de conduzir todas as ovelhas, todos aqueles que o Senhor decidiu salvar, Ele os conduzirá a si mesmos, e então haverá um rebanho e um pastor. O rebanho é o rebanho de Deus, e o dono do rebanho é Cristo o Senhor. Não há outra igreja senão a igreja de Cristo. Os judeus deveriam entender que há muito povo a ser salvo, além dos seus próprios limites geográficos. Afinal, meu irmão, no verso 17, Jesus começa a falar agora mais especificamente sobre como Ele faria isso. O povo ainda não entendia o ministério de Jesus. Ainda não estava claro para eles a forma pela qual Cristo conquistaria as suas ovelhas. Como o bom pastor faria a sua obra. E agora no verso 17, Jesus fala de uma forma um tanto explícita sobre isso. Ele diz: por isso o meu Pai me ama, eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Jesus está falando sobre o seu sacrifício, que agora é literal. Ele está se referindo ao pastor que entrega a vida pelas ovelhas, e ele está dizendo: eu vou entregar a minha vida pelas minhas ovelhas. Eu vou morrer pelas minhas ovelhas. O Senhor Jesus vai voluntariamente, porque ninguém tira a sua vida, Ele vai se entregar, e Ele tem autoridade para reaver sua própria vida. Não é um homem qualquer, não é um homem comum e falível como qualquer um de nós, é o próprio Deus encarnado que pode se voluntariar a morrer e se sujeitar em humilhação à morte pelo pecado que não cometeu, e Ele mesmo reaver a sua vida. E Ele está nos dizendo: eu vou fazer isso. Este é o mandato que recebi de meu Pai, porque Pai, Filho e Espírito trabalham juntos, há uma santa harmonia na Trindade, e os decretos do Pai agora são plenamente cumpridos pelo Filho, como um pastor que entrega a sua vida pelas ovelhas. Meu irmão, pense sobre como nós precisamos lidar com isso. Talvez a primeira questão seja nós realmente considerarmos a necessidade de manter os olhos no bom pastor e não ouvir a voz de mercenários. Meus irmãos, aplicando esse texto à nossa pública realidade brasileira, os pastores locais e os líderes incumbidos pelo Senhor para o ministério são em grande número mercenários. Nós estamos num país onde me dá vergonha falar que sou pastor.
que as pessoas me olham do alto da cabeça aos pés, elas estendem assim para ver em que carro eu cheguei, para saber quanto dinheiro eu estou roubando do seu bolso. Porque hoje, ser pastor no Brasil é sinônimo de ser mercenário. Porque hoje, as ovelhas não têm dedicado seus ouvidos à voz do pastor, mas têm seguido pastores estranhos, salteadores, ladrões que estão roubando a verdade de Deus e a substituindo por heresias mentirosas. E nós estamos no tempo da aceitação, onde dizer que a Bíblia é uma verdade absoluta é tido como arrogante. Você é arrogante, você acha que só você está certo? Sim, porque a verdade é absoluta. Alguém tem que estar certo, alguém tem que estar errado. Nem todos os caminhos levam a Deus. Só um, só Cristo. E todo o resto disso é condenação ao inferno. E há inúmeros salteadores, instrumentos de Satanás, em sinagogas de Satanás, conduzindo pessoas ao inferno. E essas pessoas estão de bucho cheio de um capim que não nutre, de verdades que não ensinam. Pensam estar seguindo algum tipo de Messias, mas não é o bom pastor. Samuel nos lembrou hoje pela manhã do precioso ensino dos reformadores. João Calvino dizendo sobre a voz pastoral que protege as ovelhas, mas também que afasta os lobos. Meus irmãos, andem longe de heresias. Conheça a sua Bíblia. Estude-a com fidelidade, para não cair nos engodos deste mundo. Satanás é o pai da mentira, é enganador desde o princípio. E se você não estiver um tanto atento à voz do Senhor, você vai cair nas mentiras deste mundo. Você vai seguir uma voz que ao final vai descobrir que é um matadouro para devorar a sua carne. Não é o bom pastor que cuida do rebanho de Deus. Nós precisamos, meu irmão, nisso pensar sobre a que exemplo temos seguido. Se nós temos andado na perspectiva de imitar a Cristo, de sermos nós o menino da porteira do texto. Lembra que tem um menino da porteira aqui? Aquele conservo que abre a porteira. O Senhor Jesus delegou vários outros para o trabalho. O Senhor Jesus, na sua ressurreição, após cumprir o que ele disse que aconteceria, ele aparece numa manhã, à beira de uma praia, enquanto os seus discípulos pescavam. Seus discípulos se põem a nadar. O texto é belo quando diz que Pedro, percebendo que era Jesus, se lançou no mar. E Pedro chega ao encontro de Jesus. Eles fazem uma coisa boa, que a gente gosta bastante de fazer como crente, eles vão comer. E assando peixes à beira da fogueira, Pedro tem algo a tratar com Jesus. Quando o Senhor Jesus estava sendo julgado no Sinédrio, Pedro por 3 vezes disse: eu não conheço esse homem. O galo cantou como Jesus havia dito, e Pedro havia negado a Jesus. E agora o Senhor Jesus diz uma pergunta um tanto dura e confrontativa. Pedro, tu me amas? Para alguém que havia negado e abandonado seu mestre na hora de morrer, ouvir uma pergunta dessa é um tanto significativo. E Pedro responde: Senhor, tu sabes que eu te amo. O Senhor Jesus pergunta pela segunda, pela terceira vez. E qual é a ordem de Jesus, afinal, quando Pedro diz: Senhor, tu sabes que eu te amo? Jesus diz: apacenta as minhas ovelhas. Você ama Jesus, meu irmão? Está no teu coração o amor por Cristo, pela sua obra e pelo seu reino? Como é que você tem cuidado do rebanho de Deus que está ao teu entorno? Talvez você não tenha assumido o ministério pastoral como Deus me deu a graça. Mas como é que vai a tua casa? Você atende por esse rebanho? Deus te deu um cordeirinho para cuidar.
Né, classe Cordeirinhos? Deus pôs filhos debaixo da sua tutela. E você precisa conduzi-los e dizer para eles, só tem um aprisco que é seguro. Você precisa ensiná-los, é só a voz deste pastor que nós ouvimos, para que eles não sejam tragados por Satanás que quer os devorar. Você tem agido como alguém que segue o exemplo de Cristo, se sacrificando pelo outro? Ou você tem sido um mercenário, que cuida e zela enquanto há benefícios, e quando não me agrada, eu deixo de lado? A nós, irmãos, que estamos em algum cargo de liderança dessa igreja, como você está cuidando desse rebanho de Deus que Deus botou na tua mão? Quais são as tarefas que Deus te confiou? A nós, presbíteros dessa igreja, como lidamos com o rebanho do Senhor? É consolador, por um lado, meu irmão, saber que o rebanho é de Jesus, que o rebanho não é meu, que não sou eu, que eu morra e seja esquecido, e Ele cresça, e Ele faça crescer o seu rebanho. Isso é consolador, mas é amedrontador pensar que o rebanho de Cristo está aos nossos cuidados. Dá medo nisso. E nós precisamos refletir a quem temos seguido. Se nós estamos sendo imitadores do bom pastor que se entrega pelo seu rebanho, ou se nós somos como mercenários que fogem e deixam que as suas ovelhas morram. Mas me deixe dizer a você, pequenina ovelha, você tem ouvido a voz do seu pastor? E eu não estou falando do seu pastor da igreja local. Você tem ouvido a voz do bom pastor que é Cristo? Como é que o bom pastor tem falado com você? Cuidado, viu, meu irmão? Que às vezes é esquizofrenia. Eu não estou dizendo que você deva ouvir vozes na madrugada. Sabe? Marjorie. Repreende, aí já ora. Sai de retro. O bom pastor nos deixou um meio ordinário. O bom pastor disse que todas as vezes que nós quiséssemos ouvi-lo, ele revelou toda a Escritura para nós. No domingo passado, no mesmo horário, no mesmo púlpito, eu te perguntei, se eu escondesse R$100 dentro da sua Bíblia, quanto tempo você demoraria para achar? E se na semana passada eu escondi R$100 dentro da sua Bíblia, ainda está aí? Se você não passou tempo com a palavra, você não está ouvindo a voz do bom pastor. Cristo fala na Escritura. Meu irmão, nós precisamos andar com Ele. E nós precisamos nos lembrar que Ele já nos anteviu que existem outras ovelhas fora do seu aprisco. O Senhor Jesus nos disse, através de Pedro, que convém zelar pelo rebanho do Senhor. O apóstolo Pedro vai, no princípio do seu ministério, nos primeiros passos do seu ministério, pregar. E no ato de Pentecostes, a pessoas de diversas nacionalidades, de diversos lugares. E eles estão abismados, porque eles conseguem entender as grandezas de Deus nas suas próprias línguas. E o apóstolo Pedro vai pregar um sermão, e milhares de pessoas, milhares, são convertidas e batizadas naquele dia. E a partir dali, a igreja de Cristo vai se expandir, e as ovelhas vão começar a ser arrebanhadas. A voz do bom pastor começa a ecoar nos confins da terra, para que as ovelhas que pertencem a Ele ouçam o seu chamado e venham ao seu rebanho. E haja uma só igreja, a igreja de Cristo. É óbvio que, repartida nas suas diversas igrejas locais, é óbvio que no tempo e no espaço, em diferentes comunidades, mas há um só cabeça,
é Cristo. E as ovelhas do Senhor vão sendo arrebanhadas de todos os lugares. Judeia, Samaria e até os confins da terra. Quando a Escritura nos fala sobre isso, a Escritura nos diz que concomitantemente, simultaneamente, o Evangelho deveria ser pregado na Judeia, em Samaria e até os confins da terra. Meu irmão, como você tem feito Cristo conhecido nesta Judeia? As pessoas estão ao teu redor desfalecendo sem Jesus. E você não tem coragem de pregar. E eu não quero que você faça um sermão de 3 pontos, abra a sua Bíblia e fale sobre ovelhinhas, porquinhos e gatinhos. Você vai parecer um louco, só louco que fica falando de bicho no meio de uma pregação. Eu queria que você contasse para alguém sobre o que Jesus fez com você. Eu queria que você dissesse: eu sou indefeso, fraco, eu não consigo nem me manter vivo sozinho. E um dia Jesus me achou perdido neste mundo e Ele me trouxe para dentro do aprisco dEle. E é Ele que cuida de mim agora e eu estou vivo por causa dEle. E Ele vai me levar a pastos verdejantes. As pessoas precisam saber disso. Pastor, mas se eu pregar, como que alguém vai se converter? Meu irmão, Jesus sabe o nome das ovelhas dEle, de cada uma delas. E Ele disse: como eu conheço as minhas ovelhas, eu sei que tem algumas que estão em outros apriscos. Ele está dizendo para você: busca para mim. Porque as ovelhas são minhas. Os eleitos pertencem ao Senhor. Os salvos, Cristo os conhece pelo nome. O trabalho da igreja é fazer ecoar a voz de Cristo, para que eles ouçam a pregação de Jesus e sejam atraídos por Jesus. Você precisa, meu irmão, ecoar a voz de Cristo. E nesta Judeia, pela glória do Senhor, temos inúmeras igrejas fiéis. Temos pelo menos uma dezena delas na nossa cidade, e muito mais, eu creio, que estão genuinamente fazendo conhecido o bom pastor. Mas, meu irmão, na Samaria a coisa está mais complicada um pouco. Os nossos irmãos nos contam que no Uruguai a coisa não está tão simples. O reverendo Maurício Rolim prega com dificuldade num contexto secularizado. Nós ouvimos hoje pela manhã que em um dos nossos campos missionários há protestos pela volta do hinduísmo. Isso significa a restituição de uma monarquia hindu e a criminalização do cristianismo. Meu irmão, nós precisamos fazer chegar o Evangelho nesses rebanhos de Cristo. O Senhor Jesus tem eleitos nos confins. Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Nós precisamos atender a voz do Senhor Jesus para as ovelhas que ainda estão em outros apriscos. O Senhor as conhece pelo nome e na graça dele Ele há de conquistá-las. Por fim, meu irmão, o Senhor Jesus nos fala sobre a sua entrega. O Senhor Jesus nos conta de forma muito curiosa que não delegou a ninguém a tarefa de nos salvar, fez Ele mesmo. Talvez isso possa parecer um pouco fraco, do tipo: você vai cobrar uma dívida de alguém e essa pessoa puxa o fundo do bolso para fora assim e diz: eu não tenho nada para te pagar. Não tenho dinheiro, não tenho nada para te oferecer. Não tem dinheiro, não tem casa, não tem nome na praça, não tem nada para te dar. Você quer o quê? Quer que eu trabalhe para você? Eu trabalho para você para te pagar a dívida então. Essa pessoa se entregou, não é? Voluntariamente, olha só. Parece uma grande coisa? Parece só o resto, né? Já que não tem jeito, então, não tem tu, vai tu mesmo, né? Será que Jesus fez isso? E se eu te dissesse que você vai fazer negócios com um bilionário? Olha só. Imagina, essa semana lá na tua empresa você vai fazer negócios com um bilionário. Um magnata do petróleo que quer fazer negócio com você. O Carlos até esfregou as mãos assim, ó. Opa. Agora eu vou atender para valer. Agora faz seu nome, garoto.
E essa pessoa é dona de posses. Pensa num cabra rico. Todos os grandes carros que a gente sempre quis ter, a esposa dele faz compra no Shopping Iguatemi, minha irmã. Tem dinheiro. A esposa dela não sabe o que é um torra-torra na vida. Dinheiro. Mora numa casa daquelas, assim, ó, impronunciáveis. E você sabe que a pessoa é rica pela quantidade de banheiros. Minha casa tem 18 banheiros. 18 pessoas podem simultaneamente tomar banho. Olha que benção. Imagina você vai fazer um negócio com uma pessoa assim. Você espera ser recebido por quem? Pelo porteiro, pelo secretário, pelo assessor. Bem, uma grande empresa, um grande bilionário, você já está feliz de fazer um negócio ali, né? E se o bilionário diz assim, me passa seu telefone, que eu queria ligar direto para você e queria eu tratar direto com você. Não parece uma grande coisa, meu irmão? Não parece um negócio assim, ele podia mandar qualquer um vir tratar comigo, mas ele quer fazer pessoalmente. E você chega na casa do bilionário, ele faz assim pro porteiro, ó, pode deixar que eu atendo. Ele vai lá, ele abre a porta do carro para você descer, você fala, cadê o ratinho? É uma pegadinha aqui. E o bilionário te recebe na mansão dele. E ele fala assim, o que você gosta de comer? Peixe, carne, frango, eu vou fazer o almoço para você. Você fala, de jeito nenhum, eu vou cozinhar para vossa senhoria. Aí, essa altura, o cara já está com medo de perder o negócio. E o cara fala, não, eu vou fazer aqui para você, eu quero fazer para você. E você deixa que ele faça, olha que coisa incrível. E aquele cara cozinha para você. Você fala, meu Deus, tem um podre de rico bilionário fritando um bife para mim. A carta aos Hebreus fala sobre isso. Hebreus diz que Moisés era uma coisa considerável, mas que Jesus é superior a Moisés. Que os anjos são seres espirituais, são espíritos ministradores. E quando anjos aparecem na Escritura, os homens estremecem, eles têm medo. E a Bíblia diz que os anjos são infinitamente inferiores a Jesus. E que Jesus quer mais que os anjos, que Moisés, que o templo, que os sacrifícios, que qualquer outra coisa na existência humana. Um dia, olhou para alguém míope como você, indefeso como você, ó pequena ovelhinha. E ele decidiu se lançar na frente de um leão por você. E é ele que pisou a Satanás. E é ele que se sacrificou voluntariamente pelo pecado, dizendo, ninguém tira a minha vida, eu voluntariamente a dou, e eu tenho autoridade para retomá-la. Ele fez isso por você. E ele fez isso porque ele te amou. Ele fez isso porque ele foi misericordioso e decidiu nos amar. Nós precisamos conhecer o bom pastor e saber como o seu trabalho foi árduo, como ele foi abnegado, amoroso e assumiu o nosso lugar e fez a nossa redenção por sua inteira graça e para a nossa salvação. Essa noite, meu irmão, volte seus olhos para o bom pastor. Entenda que você só estará seguro nele. Ele é a porta, ele é o aprisco. Você tem que estar em Cristo, não em uma igreja, não em uma determinada prática, não fazendo um número de horas e jejuns na semana. É em Cristo e só. Você precisa entender que ele é o bom pastor. Que você, míope, tudo que consegue fazer quando decide ser uma ovelha valente é cair de um penhasco. E é ele que vai lá buscar a ovelha perdida, põe-a sobre os seus ombros, traz de volta para casa e faz grande festa porque encontrou a ovelha que estava perdida. E a festa no céu quando um pecador como eu e você nos arrependemos. O Senhor fez isso porque nos amou. E Ele está nos chamando para um relacionamento com Ele. Só na pessoa de Cristo haverá vida eterna e vida abundante para nós.
Cristo nos dê graça para entendermos isso. Vamos orar, queridos. Deus eterno, queremos, afinal, nos apresentar ao Senhor mais uma vez nessa noite, Pai. Constrangidos, Deus, porque sabemos que nós somos frágeis e indefesos, Pai. Senhor, se o Senhor não estivesse nos guardando, nós seríamos devorados por Satanás e pelo nosso pecado. Nós estaríamos em pedaços, Pai. E é o Senhor que olhou para este pequenino rebanho e decidiu nos amar e nos alcançar. Queremos te louvar por isso. Queremos agradecê-lo, Deus, pela tua fidelidade que dioturnamente tem cuidado de nós. Obrigado, Senhor, pelo teu amor que nos olhou sem qualquer mérito nosso e que decidiu nos dar desta graça, conhecermos este caminho, nos relacionarmos com este Senhor e agora ter diante dos nossos olhos, em lugar da morte, do roubo e da destruição, vida eterna e abundante. Obrigado, Senhor, pelo teu amor e pela tua graça. Assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Quero convidar o conjunto para se colocar à frente. Nós vamos